pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender quais são os tipos de variáveis da linguagem de programação Kotlin. Basicamente, a gente vai ter os mesmos tipos do que a linguagem Java, pois a linguagem Kotlin é totalmente parecida com a linguagem Java, são linguagens irmãs. Então a gente vai ter basicamente os mesmos tipos. Então a gente vai ter o tipo string, que vai armazenar valores do tipo textos. A gente vai ter o tipo byte, que vai armazenar números inteiros. O tipo int, números inteiros também. O tipo long, números inteiros. O tipo float, que vai ser números decimais. O double, números decimais. E o boolean, que vai ser valores booleanos, estados da nossa aplicação. Antes de eu explicar como é que funciona na linguagem Kotlin, eu preciso primeiro relembrar você como que funciona na linguagem Java. Caso você não tenha aprendido a linguagem Java, recomendo que você aprenda. Vamos lá. Como que declara, né? Como que você declara variáveis na linguagem Java e como que você define o tipo? Por exemplo, quando você quer criar uma variável do tipo string na linguagem Java, você vai colocar o tipo, que nesse caso, tipo string, ou seja, essa variável ela vai aceitar somente valores do tipo texto. E aqui eu coloco o nome da minha variável. Nesse caso eu vou colocar a variável vai se chamar nome. E aqui eu vou colocar o sinal de atribuição, vai receber aspas duplas, né, porque é um texto. E aqui eu posso definir o meu nome, Marcos Duarte Gomes. E aqui eu defino ponto e vírgula. Vai dar erro, pessoal, porque a gente está dentro de uma função Kotlin, tá? Por isso que vai dar erro aqui. Mas é assim que a gente cria uma variável em Java. A gente vai definir o tipo, que nesse caso é do tipo string, o nome dela, e depois a gente vai atribuir um valor para essa variável. Em Kotlin, a gente não define o tipo da variável. Como que o Kotlin sabe que aquela variável é um inteiro, é uma string, é um boolean? Eu vou te mostrar isso. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável que vai ser imutável, que eu vou chamar de nome completo. E aqui vai receber o meu nome completo, Marcos Duarte Gomes. Não preciso definir o ponto e vírgula. E aqui eu vou passar o nome completo. Aqui eu vou fazer o comentário, né? Porque senão vai dar erro. Vou executar aqui. E já vai aparecer Marcos Duarte Gomes. Como que o Kotlin sabe que essa variável ela é do tipo string? O Kotlin, eu não preciso definir o tipo da variável na frente do nome da variável, que nem Java. O Kotlin, ele sabe qual que é o tipo de variável através do valor da variável. Então, como eu defini um texto no valor da minha variável nome completo, ele sabe que essa variável ela é do tipo string. Então, se eu definir aqui um número, por exemplo, se eu definir aqui 28, essa variável vai ser um inteiro, justamente porque eu defini um valor inteiro para ela. Então o Kotlin ele vai saber qual que é o tipo da variável através do valor. Então ele reconhece de forma automática. Eu não preciso definir o tipo na frente da variável, que nem no Java. No Java eu preciso, no Kotlin não. Ele já sabe o tipo através do valor da variável. Compreendeu isso daqui? É um detalhe bem importante isso daqui. Outra forma de você saber o tipo é você colocar o mouse em cima da variável, do nome da variável aqui, e vai aparecer aqui que essa variável nome completo ela herda de uma string, ou seja, ela é do tipo string. Então você consegue ver por aqui também. Colocando o mouse em cima da variável, você consegue ver que essa variável ela é do tipo string. Se eu definir aqui um número, vou colocar aqui 28. E eu colocar aqui o mouse em cima do nome da variável, pode ver que essa variável ela é do tipo int, do tipo inteira. Tá vendo? Se eu colocar aqui 280, do tipo int, vou colocar um número bem maior aqui. Aí ele passa para o tipo long. Eu também posso definir o tipo da variável em Kotlin. Eu posso, Marcos? Pode. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável do tipo byte. Então vou criar aqui uma variável imutável chamada de idade e aqui eu vou colocar os dois pontos. Eu vou herdar de uma variável aqui do tipo byte, tá vendo? E aqui eu vou colocar o valor dela aqui que pode ser 28, por exemplo.
E aí, ó, eu vou colocar aqui idade. Idade vai ser do tipo byte, tá vendo? E aí, se eu executar, a gente vai ter aqui, ó, o valor 28, que nesse caso é um byte. Ah, eu quero definir o tipo da variável do tipo string. Eu posso? Posso. Vou criar uma variável aqui chamada de nome, que vai ser do tipo string. E aqui eu vou colocar o valor, Marcos Duarte, por exemplo. Aqui eu posso passar a minha variável nome. E se eu executar, já vai aparecer aqui, ó, Marcos Duarte. Ele até fala aqui, ó, se eu clicar em cima, ó, da string, ele fala, ó, isso daqui é redundante. Ou seja, eu não preciso disso. Se eu clicar aqui, ó, inclusive, se eu clicar em cima da string aqui, vai aparecer uma lâmpada amarela. Se eu clicar aqui, ó, ele pede para me remover. Então, eu vou remover e ele mantém da forma original, que é do Kotlin. Ou seja, eu defino se a variável é mutável ou imutável, o nome da variável e a atribuição. Porque ele já sabe o tipo da variável pelo valor da variável. Então, eu não preciso colocar o tipo. Em alguns momentos, talvez você precise definir o tipo, mas é muito raro mesmo. Nesse caso, a gente vai estar utilizando dessa forma mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu já mostrei para vocês quais são as diferenças. Então agora eu vou criar uma variável do tipo string, vou chamar de nome, vai receber aqui o valor Marcos. E como eu defini aspas duplas, isso daqui automaticamente é um texto. Então essa variável ela é do tipo string. E aí a gente também tem o tipo byte. O tipo byte ele vai armazenar números inteiros com esse range aqui, ó, menos 128 até 127 positivo. Então se eu criar uma variável aqui, ó, por exemplo, se chama idade, vai receber 127. Se eu colocar o mouse aqui, ó, pode ver que ela é do tipo inteiro. Mas espera aí, Marcos, o tipo byte ele não vai até 127, por que que ele está mostrando o inteiro? No Kotlin, ele não consegue reconhecer o byte de forma automática. O byte é o único tipo que a gente precisa definir aqui, ó. Por exemplo, se eu quero definir só o byte mesmo, eu preciso colocar o tipo aqui, ó, que vai ser do tipo byte. Aí sim, eu vou colocar até 127 positivo. Aí sim, a minha variável idade ela vai ser do tipo byte. Se eu passar para cá e executar, a gente vai conseguir visualizar 127. Se eu passar 128, ele já dá um erro aqui, ó. Por quê? Ele fala que a gente precisa passar para o tipo inteiro, porque o tipo byte ele só vai até 127 positivo. Se eu colocar 128, ele já fala que a gente precisa passar para o tipo int, ou seja, a gente precisa passar a nossa variável idade para o tipo inteiro. Então é até 127 que a gente pode utilizar utilizando o byte, que são números inteiros menores. Geralmente a gente armazena a idade do usuário. A idade do usuário é muito pequena, né? 40 anos, 50 anos, no máximo 100 anos, 120 anos. Então o tipo byte é muito interessante para você armazenar a idade do usuário. Então eu posso colocar menos 128, números negativos também. Se eu colocar até menos 128, a gente vai conseguir executar normalmente utilizando o tipo byte. Pode ver que ele vai mostrar aqui o tipo byte até menos 128. Ah, coloquei menos 129, não dá mais. Ele já fala para a gente passar para inteiro. Então tem essas partes que você precisa entender também. Então essa daqui é a variável do tipo byte. É a única que eu preciso declarar o tipo. Se eu colocar de forma manual o 128 ou 127, por exemplo, colocar aqui 127, ele vai reconhecer como inteiro. Tá vendo? Então a gente precisa definir o tipo para o byte. E aí a gente tem as variáveis do tipo inteiro, ou seja, números inteiros com um range muito maior. Então a gente vai ter aqui ó, menos 2 bilhões alguma coisa até 2 bilhões alguma coisa. É um número bem grande aqui. Então se eu colocar esse número aqui positivo, a gente vai conseguir reconhecer normalmente. Então eu posso passar minha variável idade e se eu executar aqui, a gente vai conseguir executar normalmente aqui. Se eu colocar um caractere a mais aqui, ó, ele não dá erro. Por quê? Porque ele já passou para outro tipo. Agora, essa variável ela é do tipo long. Porque o int ele só aguenta até essa quantidade de caracteres aqui. Ó. Se eu tirar o 9, a minha variável ela passa a ser um inteiro. Porque o número inteiro ele vai até 2 bilhões positivo. Se passar disso daqui, a gente vai estar utilizando automaticamente o tipo long.
O tipo long também armazena números inteiros, só que com casas muito maiores. Então ele aguenta até essa quantidade imensa aqui, ó. Se eu colocar esse número aqui, automaticamente a minha variável ela já vai ser do tipo long, tá vendo? Tranquilo. Então vou colocar aqui número inteiro. Vai receber até esse número aqui. E a gente vai criar mais uma variável, que agora vai ser do tipo long, que eu vou colocar número long, né? Posso colocar aqui número long. E aí eu vou definir esse valor aqui, ó. Então pode ver, ó, que se eu clicar aqui, essa daqui é do tipo int e o número long é do tipo long, tá vendo? E a gente também tem as variáveis que vão armazenar valores decimais, ou seja, números que vão ter a vírgula. Então a gente vai ter o float e o double. O float ele armazena números decimais, só que com casas decimais menores, ou seja, ele aguenta até 7 casas decimais após o ponto. Nesse caso, na programação, a gente não coloca vírgula, a gente coloca o ponto. Então eu não posso colocar a vírgula, eu substituo a vírgula pelo ponto. Depois eu posso converter o ponto pela vírgula, mas eu preciso iniciar com o ponto, senão dá erro. Então nesse caso, a variável do tipo float vai armazenar números decimais até 7 casas decimais após o ponto. Então pode ver que tem um número aqui e 7 casas decimais. Então eu vou criar uma variável do tipo float, que eu vou chamar aqui de dinheiro, e vai receber aqui, ó, R$2,50, 2,50. E como é float, eu preciso colocar um F no final, um F de float. Então vou passar aqui, ó, minha variável dinheiro, que é do tipo float, eu consigo ver aqui também. Vou pressionar o Enter, vou executar e já vai aparecer aqui, ó, 2,5. Não apareceu o 0 aqui, mas se eu colocar aqui, por exemplo, 55, ele vai mostrar o 5 ali para mim. Então já vai aparecer aqui, ó, 2,55. Então, utilizando o float, ele vai aguentar até 7 casas decimais após o ponto. Então, se eu colocar até 7 casas decimais, então eu vou colocar aqui, ó, 2 ponto, vou colocar 7 casas decimais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu executar, ele vai mostrar normalmente aqui, ó, as 7 casas decimais. Se eu colocar 8 casas, ele não vai dar erro, tá? Ele vai deixar eu executar normalmente. Mas aí, ó, ele não mostra mais a 8ª casa. Tá vendo? Ele não mostrou o número 8, porque ele aguenta até 7 casas. Se eu quiser colocar mais de 8 casas, mais de 7 casas, eu vou utilizar o tipo double. Ou seja, a variável do tipo double também vai armazenar valores decimais, ou seja, números decimais, só que até 15 casas decimais após o ponto. Então ele aguenta muito mais casas decimais. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo double. Então nesse caso, como o Kotlin já reconhece o valor, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar até 15 casas. Então aqui a gente tem 8, né? Então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então agora a minha variável dinheiro é do tipo double, tá vendo? Então eu vou executar aqui. E ele vai executar normalmente até 15 casas decimais. E por último a gente tem a variável do tipo boolean. A variável do tipo boolean vai armazenar valores booleanos, ou seja, estados da nossa aplicação, que pode ser true ou false, ou seja, verdadeiro, true e false, falso. São estados booleanos. Então a gente pode criar aqui uma variável que eu vou chamar de verdadeiro e vai receber o estado true, ou seja, o estado verdadeiro. Então se eu vim aqui e passar para o print a minha variável verdadeiro, já vai mostrar aqui, ó, o estado true, que nesse caso significa verdadeiro. Agora eu vou criar uma variável que vai se chamar falso. Então eu posso passar o estado false. Vou passar aqui, ó, falso, e ele vai mostrar para mim o estado falso. Então, utilizando o boolean, a gente só consegue definir verdadeiro ou falso. Então, esses são os tipos de variáveis na linguagem de programação Kotlin. Espero que você tenha entendido.
Eu espero vocês na próxima aula.